Oi, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia de estudar História. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o fim do período monárquico no Brasil e o começo da República, fica comigo nesse vídeo, mas antes, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora! Pessoal, só para esclarecer, nesse vídeo a gente não vai focar em como foi o reinado de Dom Pedro II. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, a gente tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas esse vídeo é para focar só no fim da monarquia e no começo da república, tá bom? Pessoal, Dom Pedro II foi o líder que mais ficou à frente do governo brasileiro. O seu reinado durou 49 anos. Porém, os últimos 20 anos desse governo foram marcados por uma série de crises que levaram à queda da monarquia e ao começo da república. Tá bom, Sofia, mas o que exatamente levou à queda da monarquia e ao começo da república? Calma aí que eu vou explicar para você. Pessoal, Dom Pedro II perdeu fontes de apoio que eram muito importantes na época, tá? E quais fontes eram essas? Eram os proprietários de terra, o exército e a igreja. Tá bom, Sofia, mas por que ele perdeu esses apoios? Calma aí que eu já vou explicar isso para você. Pessoal, vamos começar falando dos proprietários de terra. A filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, assinou no ano de 1888 a Lei Áurea, que era a lei que punha fim à escravidão no Brasil. Muitos proprietários de terra ficaram insatisfeitos com isso. Um escravizado naquela época custava caro, e imagina para os senhores de terra que tinham vários. Além disso, eles estavam perdendo muita mão de obra para trabalho. O rei se recusou a reembolsar o preço dos escravizados aos senhores de terra e isso tudo gerou muita insatisfação neles. Então aqui, ó, o rei já perdeu o apoio dos proprietários. Agora vamos pro exército. Pessoal, entre 1864 e 1870 ocorreu a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra travada entre o Paraguai e os membros da Tríplice Aliança, que eram a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Naquela época, os soldados brasileiros não tinham nenhum tipo de reconhecimento no Brasil. Eles não eram considerados heróis, não eram considerados pessoas que deveriam ser prestigiadas porque lutavam pelo país, não. Porém, durante a Guerra do Paraguai, os soldados do Exército Brasileiro perceberam que eles deveriam receber mais prestígio, mais reconhecimento. E quando eles voltaram ao Brasil vitoriosos da Guerra do Paraguai, aí que eles tinham se consolidado mesmo como heróis nacionais e passaram a desejar melhores salários e mais prestígio nacional. Porém, isso não aconteceu. O que o exército desejava ter na época foi negado pela monarquia. E assim, Dom Pedro II perdia o apoio de mais um setor. Beleza, Sofia? E a igreja? Galerinha, Dom Pedro II detinha certo poder sobre as decisões dos membros da igreja. Como assim, Sofia? Vamos supor que o Papa tomasse uma decisão que desagradasse Dom Pedro II. Dom Pedro II teria a permissão para intervir nessa decisão do Papa. Porém, essas intervenções raramente aconteciam porque Dom Pedro II sabia que isso abalaria suas relações com a igreja. Porém, o governo imperial acabou intervindo em uma das decisões dos membros religiosos. Só para você entender, naquela época, o Papa tinha tomado a decisão de afastar os membros da maçonaria das atividades religiosas. E como muitos políticos e membros da elite pertenciam à maçonaria, Dom Pedro II decidiu intervir nessa decisão do Papa. E isso gerou uma crise entre a Igreja e o governo imperial,
muitos bispos se rebelaram contra Dom Pedro II e acabaram sendo presos. Isso tudo ficou conhecido como questão religiosa. E aí, Dom Pedro II perdia o apoio da igreja. Tá bom então, Sofia, mas eu tô com uma dúvida aqui que não quer calar. E o povo, aonde entra nesse processo da queda da monarquia? É simples. Não entra. É isso aí mesmo. Não entra. Galera, no final do século XIX, a maior parte da população brasileira era analfabeta. E pensa comigo, se você é analfabeto, fica muito mais difícil de você entender o que está acontecendo ao seu redor, certo? Outra coisa, o Brasil era, na verdade ainda é, um país muito grande. Então as informações demoravam para chegar de um ponto para o outro. Porque imagina, todo esse bafafá aqui de queda da monarquia estava acontecendo aonde? Na capital, que na época era o Rio de Janeiro. Imagina para o povo que vivia lá no norte, que vivia lá no nordeste. Imagina, para a notícia chegar até lá, demorava muito, gente. Você acha que é igual hoje em dia, que tem celular? Não, gente, não tinha celular naquela época. Tchau, tchau, celular, não tinha. E é por isso que a gente chama o povo brasileiro daquela época de marginalizados. O que é marginalizado, Sofia? É basicamente a exclusão. O povo brasileiro foi excluído desse processo de queda da monarquia, começa a república, eles foram excluídos disso. Então sim, a gente pode dizer que a queda da monarquia não teve a participação do povo brasileiro. A maior parte da população do Brasil se comportou como uma plateia passiva, apenas assistindo o que acontecia. E em 15 de novembro de 1889, a monarquia no Brasil chegava ao fim. O golpe da proclamação da República foi liderado por Marechal Deodoro da Fonseca e tinha como participantes a cúpula do exército e membros da oligarquia rural. E só para vocês saberem, Marechal Deodoro da Fonseca inicialmente era contra depor a monarquia. Só que ele foi muito pressionado a fazer isso e deu no que deu, né, gente? E nesse mesmo dia, 15 de novembro, uma junta militar assumiu o poder de forma provisória. Essa junta deu início a um governo chefiado por Marechal Deodoro da Fonseca. E esse governo provisório era previsto para ficar no poder até a aprovação de uma nova Constituição para o Brasil. A chegada dessa junta ao poder marcava o início da República no Brasil. Um ano depois de implantado o novo sistema, a Assembleia Nacional Constituinte começou os trabalhos para elaborar a nova Constituição para o Brasil. A nova Constituição ficou pronta em 1891 e trouxe muitas mudanças. A Constituição de 1891 trouxe mudanças como o fim do poder moderador, agora só existiria poder executivo, legislativo e judiciário. Uma república federalista e presidencialista entraria em vigor a partir dali. Como assim presidencialista, Sofia? Galera, um presidente seria eleito por meio dos votos, seu mandato duraria 4 anos e ele não teria direito à reeleição. E federalista, o que significa? Pessoal, numa república federalista, os estados têm uma maior autonomia e podem elaborar suas próprias leis, claro, respeitando a Constituição. A separação entre Estado e Igreja também ocorreu. Isso aqui significava que o Brasil havia adotado o princípio de liberdade religiosa. E o voto, naquela época, era muito restrito. Mulheres e analfabetos não tinham direito ao voto, assim como soldados, mendigos, cabos e clérigos regulares. Ou seja, só a elite podia votar, pouquíssima gente. Pessoal, vamos falar agora sobre a República da Espada. De acordo com a Constituição de 1891, a primeira eleição presidencial do país seria indireta, ou seja, os senadores e deputados
que ficariam encarregados da escolha do presidente. As demais eleições seriam diretas. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice foi Marechal Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca nomeou como ministro da Fazenda o jurista Rui Barbosa. O jurista, interessado em promover o desenvolvimento econômico do país, concedeu aos bancos privados o direito de emitir moeda. E, gente, isso foi um alvoroço. Diversas pessoas foram pedir empréstimos aos bancos dizendo que queriam abrir empresas. E essas empresas ficaram conhecidas como empresas fantasmas, porque elas nunca chegaram a existir. As pessoas só falavam que queriam abrir empresas para conseguirem um empréstimo maior. O fato é que, em pouco tempo, toda essa situação se tornou insustentável, gerou uma inflação imensa no país. E essa crise ficou conhecida como crise do encilhamento. Muitos parlamentares começaram a criticar o presidente Deodoro da Fonseca e ele até chegou a decretar estado de sítio. Para quem não sabe, estado de sítio é uma medida extrema na qual o governo suspende as liberdades e os direitos da população. Porém, as reações contra o presidente foram tão pesadas que ele renunciou no mesmo mês. E assim, gente, no geral, Marechal Deodoro da Fonseca não foi um presidente muito bom. E se o presidente renuncia, quem assume é o vice. Marechal Floriano Peixoto assumiu o poder e pôs fim ao estado de sítio. Porém, seu governo ainda foi marcado por muitos problemas. A Revolução Federalista e a Revolta da Armada são exemplos desses problemas. A Revolução Federalista teve origem na disputa pelo poder das elites regionais no Rio Grande do Sul. As divergências entre os grupos desencadearam, no ano de 1893, uma guerra civil que chegou a extrapolar os limites do Rio Grande do Sul. Pois é, gente, a Revolução Federalista atingiu o Paraná e também Santa Catarina. E por causa de toda essa situação, oficiais da Marinha chegaram a pedir o afastamento de Floriano Peixoto. Já a Revolta da Armada ocorreu entre setembro de 1893 e março de 1894. E foi quando os marinheiros tentaram acabar com o presidente. Esse movimento foi duramente reprimido pelo governo federal. Como os dois primeiros presidentes da República foram militares, o período no qual eles estiveram no poder ficou conhecido como a República da Espada e durou de 1889 a 1894. O primeiro presidente eleito por voto direto no Brasil foi Prudente de Moraes e seu governo durou de 1894 a 1898. A sua entrada na presidência marcou a passagem do poder da mão dos militares para a mão dos fazendeiros, chamado também de oligarquia rural. Porém, foi apenas durante o mandato de Campos Salles, sucessor de Prudente de Moraes, que a oligarquia rural consolidou o seu poder e sua dominação política. E isso aconteceu por meio de acordos e pactos, como, por exemplo, a política do café com leite. Como assim, Sofia? O que é isso? Galera, as elites dos estados de São Paulo e Minas Gerais se uniram para revezar a presidência entre um candidato paulista e um candidato mineiro. Isso aconteceu porque a produção de café se sobressaía em São Paulo, então São Paulo era um estado que se destacava muito na época e até hoje, e o estado de Minas Gerais também se destacava devido à produção do leite. Então, esses dois estados potências decidiram se unir. E pensa comigo, se eu tenho uma hora presidente de São Paulo, outra hora de Minas, outra hora de São Paulo, outra hora de Minas, os outros estados ficam excluídos, né? Foi exatamente isso que aconteceu. E a política dos governadores se tratava de um acordo, de um pacto de apoio mútuo feito entre o presidente e os governadores dos estados. Esse acordo dizia que as oligarquias regionais, ou seja,
os governadores dos estados só apoiariam aqueles deputados federais que no Congresso apoiassem o presidente. E em troca disso, o governo federal ofereceria mais autonomia e verbas para os governadores dos estados. Essa prática de apoio mútuo, onde eu te dou uma coisa e você também me dá outra, é chamada de clientelismo. E todo o esquema da política dos governadores se baseava no poder regional dos coronéis. Os coronéis eram os fazendeiros, grandes proprietários de terra que tinham controle sobre uma determinada região na área rural do país. Os coronéis tinham completo domínio de uma certa região devido à troca de favores entre eles e a população que vivia ali. Então, por exemplo, tem uma pessoa que mora ali numa vila no interior que precisa de uma enxada para trabalhar no campo. O que o coronel faz? O coronel dá. Tem uma outra pessoa que está com a esposa muito doente e ela precisa de remédios para poder ajudar a esposa a se recuperar. O que o coronel faz? O coronel dá, o coronel ajuda. Mas nada de graça, né, gente? Era dessa maneira que o coronel levava a população a votar em quem ele mandasse. Ou seja, o coronel oferecia favores à população e, em troca, a população dava o quê? O voto. E se alguém se negasse, vai por mal, tá? E esse sistema de controle dos coronéis sobre os eleitores era chamado de voto de cabresto. Além disso, as eleições eram todas fraudadas, tinha gente que já tinha morrido, mas votava do mesmo jeito. Tinha um pessoal lá que era analfabeto, só que votava. Lembra que analfabeto não podia votar? Então, tinha gente que nem existia e que votava. Criava uma pessoa lá que nunca existiu e botava ela para votar. Então, o coronel, além de controlar em quem as pessoas iam votar, também fraudava as eleições. Tá bom, Sofia, mas aonde que o coronel entra na política dos governadores? O que o coronel ganha controlando os votos daquela região sobre a qual ele tem poder e mandando as pessoas votarem em um determinado governador? O que o coronel ganha com isso? A resposta para essa pergunta é muito simples, gente. Os coronéis faziam acordos com os governadores dos estados. Por exemplo, os governadores chegavam lá e falavam assim pro coronel: ó, coronel, eu preciso que você consiga 1000 votos para mim. Aí o coronel: tá bom, governador, mas o que eu ganho em troca? Aí o governador: ó, eu vou te dar verbas e muitos benefícios. Aí o coronel: beleza, então. População, vocês vão votar em quem eu mandar, porque eu sempre dou remédios, mantimentos, tudo que vocês pedem. Agora vocês vão votar em quem eu quiser. Ó, vem voto de cabresto, vem voto de cabresto. Ou seja, o coronel também praticava o clientelismo com os governadores. Tá vendo? Os coronéis e os governadores o quê? Combinavam, ó, eu quero que você consiga 1000 votos para mim. Tá bom então, mas eu vou conseguir os 1000 votos, só que em troca eu quero verbas e eu quero benefícios também, tá? Ah, tá bom então, combinado. Ó, eu fiz essa tabelinha aqui para vocês poderem entender melhor. Aqui em cima, a gente tem a política dos governadores acontecendo, certo? Então, o governo estadual apoia aqueles deputados que no Congresso vão apoiar o presidente e o presidente, em troca, oferece verbas e mais autonomia para os governadores estaduais. Ou seja, o clientelismo acontece aqui. O clientelismo acontece na política dos governadores. Para os governadores estaduais serem eleitos, eles vão lá e pedem para os coronéis arranjarem votos para eles. Ó, os coronéis vão dar votos para os governadores. E os governadores, em troca, vão dar aos coronéis verbas e benefícios. Os coronéis, para conseguirem votos para os governadores, vão o quê? Dar benefícios para a população, né?
para o povo daquela determinada região sobre a qual ele tem domínio. Inclusive, gente, a região sobre a qual o coronel tem domínio é chamada de curral eleitoral, tá bom? Mas enfim, voltando aqui, os coronéis vão dar benefícios para o povo e o povo vai o quê? Dar votos para os coronéis. Então aqui a gente pode ver que para uma coisa funcionar, a gente precisa ter uma cadeia inteirinha. Vamos terminar o vídeo falando sobre o Convênio de Taubaté. Pessoal, no início do século XX, houve uma superprodução de café no Brasil. E por causa disso, o preço do café caiu tanto no mercado nacional quanto no internacional. A queda dos preços do café reduziu a margem de lucro dos cafeicultores, que ficaram muito alarmados com toda essa situação. E os cafeicultores exigiram dos governantes a adoção de alguma medida que protegessem os seus interesses. Em 1906, os cafeicultores se encontraram com os governadores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em Taubaté, uma cidade no interior de São Paulo. Os cafeicultores, que são os coronéis, chegaram lá e falaram assim: então, governadores, lembra do nosso clientelismo? A gente dá voto para vocês. Agora a gente quer em troca que você compre todo o excedente da nossa produção. E os governadores só podiam dizer sim, né? Eles têm que respeitar aí as regras do clientelismo. E assim foi feito. Esse episódio recebeu o nome de Convênio de Taubaté porque o encontro entre a oligarquia rural, né, que eram os coronéis e os governadores, ocorreu em Taubaté, a cidade no interior de São Paulo, como eu já disse. Clientelismo. Toma lá, dá cá. Te dei o conteúdo, me dá like, comentário e inscrição. Tchauzinho do coronel.